Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos a essa casa bendita. Vamos aos recados da noite. A gente pede a gentileza para desligar o celular, ou quem houver aí a necessidade de deixar o celular ligado, deixar no modo silencioso, né? Para não atrapalhar a palestra. A gente tem a nossa biblioteca disponível para quem não conhece, convida a conhecer, e para quem conhece, reitero o convite, tá? Nós temos aí livros tanto para venda quanto para empréstimos. A gente tem também o atendimento fraterno, caso alguém precise, né? Tanto às terças das 7h30 às 8h, às quintas das 7h30 às 8h e aos sábados das 5h30 da tarde às 6h. Então, quem precisar e quem souber de quem precisa, por favor, a casa está sempre de braços abertos, né? A gente tem também os nossos cursos mediúnicos, né? Tem o primeiro ano, que é de quarta-feira às 14 horas presencial e às 20 online, tá? Segunda-feira nós temos o estudo no livro Nosso Lar e às quintas-feiras temos também a nossa evangelização infantil, que é mó legal. Então, convido a todos a conhecer também. Ainda tem convite do nosso almoço, que vai ser no dia 22/9, ao meio-dia, tá? Custa R$30. Então, quem não adquiriu, por favor, só adquirir e chegar. Então, eu peço licença para ler a psicografia da noite, intitulada como Habitação. Celeste a tua vontade, ó Pai, que nos doou um lar para morar com todas as bênçãos e belezas para usufruir durante a nossa estadia nesse planeta. Rendemos graças ao Senhor por tanta misericórdia e benesses recebidas, por tanta luz e providência aos nossos percalços. Nossa habitação coletiva passa pela grande transformação transitória, já antecipada nos evangelhos antigos. Tudo há de se renovar e o que vemos é a separação do joio e do trigo entre os corações irmãos deste maravilhoso lar terreno. A expectativa é grande e, malgrado nossas impurezas, aguardamos ansiosos por aprender mais, por estudar mais, por trabalhar mais, antecipando o quanto pudermos a nossa própria regeneração. Nosso coração ainda sofre pelas sequelas do passado incauto e não podemos ajuntar mais débitos em existência presente. Saudemos os nossos comprometimentos e sigamos com o Mestre, Cristo de Deus, a fim de dissipar as trevas de nossos corações, que dificultam a visão de luz do nosso amanhã de bênçãos. Não sejamos nós a evadir-se do planeta para expurgar o atraso moral. Oremos, vigiemos e pratiquemos o quanto antes o Evangelho que nos livra de todo o mal. Com grande estima, o mensageiro da paz. E assim, Jesus, agradecemos, Mestre, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em seu nome. Pedimos humildemente que o seu amor, juntamente com a espiritualidade amiga, trabalhadora desta casa, que nos envolva em sentimentos de paz, de amor e de ternura, e envolva o nosso orador da noite, que ele possa, Senhor, trazer as suas lições de forma simples e objetiva, Mestre. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. E hoje o Evangelho está por conta do nosso amigo Flávio Tolim. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu vou ficar atrás do púlpito porque a gente está transmitindo também pelas nossas mídias sociais, mas eu gosto normalmente de falar um pouco fora do púlpito, né? Mas a gente agradece muito as pessoas que estão nos recebendo em seus lares, para que a gente possa trazer as sementes luminosas do Evangelho de Jesus.
Nós estamos hoje representando a USE Municipal de Santo André, que não é uma casa espírita, mas a união fraternal e amorosa de todas as casas espíritas da nossa região. As nossas finalidades e o objetivo principal da USE é levar a mensagem do Evangelho de Jesus às luzes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e termos a forma consoladora que a doutrina propõe para alentar os nossos corações, para nos dar esperança, fé, coragem, disposição para o enfrentamento da vida. E aí eu gostaria de trazer uma questão cientificamente comprovada, e nos tempos atuais, pesquisadores, estudiosos, universidades, vêm demonstrando que as pessoas que estão relacionadas com o compromisso religioso acabam tendo uma vida mais feliz, menos doenças, uma condição de sono mais tranquilo e reparador, são em todos os momentos envolvidas na condição da esperança, que é o combustível da fé, e que tem, de certa forma, um relacionamento humano e social melhor. Com esses dados positivos e estatísticos apresentados, somos nós pessoas bem-aventuradas, de boa sorte, por podermos estar nesse compromisso de fidelidade, criatura com o Criador, que é Deus nosso Pai, e percebermos que esse nosso compromisso e frequência na casa religiosa, no centro espírita que nós fazemos parte, faz uma diferença enorme em nossas vidas. E essa questão, se nós percebermos o que é bom para nós é bom para os outros, nós devemos estimular o meio social em que a gente vive, para que as pessoas partilhem desse mesmo banquete energético, esse mesmo banquete que nos alimenta, para que eles possam ter direito, para que eles possam perceber o sabor e o prazer de sermos espíritas e verdadeiros cristãos. Segundo o Evangelho nosso, segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, um e outro são as mesmas coisas. Sejam espíritas e cristãos, cristãos e espíritas, não importa. O que importa é que a gente precisa se destacar perante a multidão. Nós precisamos fazer o que diz a diferença no meio social, na família, nos núcleos sociais que nós frequentamos, no trabalho, na sociedade, no clube, em todos os lugares que nós nos apresentarmos, percebermos que nós somos religiosos, que nós somos cristãos, que nós somos espíritas, e de sermos uma condição de luz e de inspiração a outras pessoas. E isso exige de nós comportamentos diferenciados, exige de nós sermos mais amorosos e, acima de tudo, mais caridosos. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Alguns amigos, algumas pessoas que não conhecem com profundidade a doutrina espírita, falam assim: olha, normalmente espírita é tudo caridoso, né? Normalmente eles fazem o bem, distribuem cestas básicas, né? Distribuem alimentos nas noites de frio, cobertores na rua. Mas a nossa responsabilidade é muito maior. Nós estamos povoando esse mundo de provas e expiações, e com as nossas mudanças de comportamento, e que nós tratamos a nossa reconstrução íntima e moral, nós vamos ajudar o mundo a se transformar também. Porque o mundo só vai se transformar quando os seus habitantes se transformarem. Então o mundo não vai sair de provas e expiações para características regeneradoras, mais avançado, mais buscando uma atmosfera de felicidade, de prosperidade, de conquistas, de aprendizados conscientes. Isso tudo só vai acontecer se a gente sair dessa fase estacionária que a gente se encontra. Então, quando nós estávamos vindo para cá, o que nós pensamos? Muitos de nós. Hoje eu vou lá no centro, vou tomar um passe, porque hoje eu não tive um dia muito bom, ou eu vou lá ouvir uma palestra, né? E acabam essas pessoas tendo um comportamento mais de frequência por necessidade do que frequência por fidelidade. Os nossos irmãos de outras doutrinas religiosas olham para nós e às vezes se questionam, porque eles são muito disciplinados no processo do estudo da doutrina, do estudo da religião, do estudo das escrituras sagradas através da Bíblia.
E nós nem tanto. A gente às vezes é muito permissivo ou negligencia esse compromisso educacional. E desde a época de Jesus, Jesus usava um artifício muito pedagógico que eram suas parábolas. E essas parábolas tinham a ideia de tornar um ensinamento comum a qualquer condição intelectual. Jesus fazia, através do conto de uma história, uma analogia, um ensinamento, uma lição de extremo valor. Tanto é que todas essas parábolas, todas essas histórias, todos esses contos proferidos pelo mestre, pelo nobre Rabi da Galileia, que foi o Cristo, que é Jesus de Nazaré, como assim o conhecemos, ele fez isso de uma maneira tão especial e tão dedicada que ela perdura até os dias atuais. Essas informações, esses ensinamentos valem até os dias de hoje. E o tema que a USE nos propôs, nesse momento, para tratarmos no mês de setembro, são os trabalhadores da última hora. E aí eu queria perguntar quem conhece essa parábola. Pode responder um de cada vez, porque levanta a mão todo mundo, aí fica difícil a gente contar, a estatística, né, se confunde. Quem conhece? Umas 4, 5 pessoas? Que bom, porque assim quem não conhece eu tenho a oportunidade de contar a parábola, né? Porque se todo mundo conhecesse, às vezes perde um pouco a graça. Mas Jesus apresenta essa parábola dizendo que um senhor da vinha, e ele trazia essa parábola ao entendimento do público que ele estava se dirigindo. Então, como ele estava se dirigindo aos trabalhadores, pessoas que estavam em nível de sofrimento, de angústia, de dificuldades financeiras, pessoas que trabalhavam duro, sol a sol, na agricultura, mexendo na terra, e eram os homens do campo, assim, determinados. Hoje, nos termos atuais, pessoas do agronegócio, mas não da parte de investimentos, mais na parte laboral, mais na parte de trabalho. Então ele trouxe essa parábola dizendo que um senhor da vinha, na sua primeira hora do dia, saiu a regimentar trabalhadores para a sua vinha. Porque naquela época, como as coisas funcionavam? As pessoas que estavam dispostas a trabalhar ou em condição de serem empregadas, ficavam em praças públicas e ali os capatazes, os gerentes ou coordenadores daquela vinha, daquele campo que precisaria ser trabalhado, iam lá e escolhiam os trabalhadores de acordo com algumas características, com alguns predicados, com algumas qualidades, e arregimentavam essas pessoas para o trabalho. E aí eu pergunto, quem é de Santo André aqui? A maioria? Na Oliveira Lima, bem no Largo da Estátua, bem naquele começo, aquelas portas de aço ficavam cheias de cartazes, não é? Que oferecendo propostas de trabalho, escriturários, contínuos, né? Financistas, bancários, empregados domésticos, e ali colocavam e as pessoas iam lá de manhã, olhavam aqueles cartazes, anotavam o endereço da agência e iam para a agência de emprego. Seguiam pela Senador Flack, desciam a Siqueira Campos e ali tinha uma infinidade de agências de emprego. Com o tempo atual as coisas mudaram, né? A gente coloca o nosso perfil lá numa mídia social, coloca o nosso perfil num aplicativo e depois faz um match, né? O match é o empregador com o empregado ou o trabalhador com a empresa que propõe aquela vaga. Mas naquela época não funcionava assim. O cara saía de casa e não sabia se ele teria o sustento para o dia. Não era uma contratação CLT, né? Não tinha direitos trabalhistas, a pessoa não tinha direito a férias, 13º, descanso semanal remunerado, vale-refeição, transporte, outros benefícios. Lá a pessoa se colocava nessa praça e aguardava alguém a contratá-la. E esses trabalhadores da primeira hora foram chamados e falaram, olha, todos vocês, vou acertar com vocês um dinheiro, uma determinada quantia financeira, que aí a gente pode trazer até valores em datas presentes, cerca de 70 a 80 reais a diária, mais ou menos, e aí essas pessoas teriam que fazer todo o trabalho que aquela vinha ou que aquele campo necessitava. Colher, carpir, embalar, ensacar, acondicionar, limpar a terra, fazer todos os trabalhos de uma forma muito disciplinada, brutal, manual e sol no ombro, né?
Ali na hora falou, não, eu vou te dar uma refeição, vou te dar uma água. Não, não tinha negociação desse tipo, né? As pessoas eram quase que exploradas mesmo naquela situação. E quando eu percebia que chegava por volta isso aconteceu entre 7 horas da manhã, quando chegou às 9 horas da manhã, aquele capataz, aquela pessoa responsável para que aquela produção do dia fosse eficiente, começa a perceber que aquele volume de pessoas não era suficiente. E aí a segunda hora ele vai lá contratar mais pessoas. E chegando na praça ainda está todo mundo lá esperando. E aí percebe, agora é minha chance. E aí algumas pessoas são selecionadas naquela multidão. Isso ocorreu às 9 horas da manhã, isso depois ocorre perto do meio-dia, depois isso ocorre por volta das 14 horas da tarde, e quase no final do expediente, faltando praticamente 2 horas para o término da jornada de trabalho, ele vai lá para contratar os trabalhadores da última hora. E esses trabalhadores, por incrível que pareça, estavam ali dispostos ainda na praça. Eles são contratados, não fazem questionamento algum e lá empenham a sua mão de obra naquele campo de trabalho. No final da jornada por completa, aquele senhor chama a todos, começando dos últimos para os primeiros, e efetua o pagamento da mesma quantia do tratado com os trabalhadores da primeira hora. E aí todos que estavam ali na fila começam a perceber 2 circunstâncias. Ou que eu fui injustiçado, porque eu trabalhei muito mais e os outros trabalharam muito menos, ou que algum extra vai ser a mim fornecido. E para a surpresa desses contratados na primeira hora, o que acontece? Eles recebem o valor negociado, apenas um dinheiro. E aí eles se revoltam com aquele senhor. E aqui eles colocam alguns alertas de forma importante, de forma severa, para todos aqueles que reclamavam. Que eles negociaram e receberam o que foi acordado entre as partes. E aí eu posso perguntar para os senhores, a atitude desse senhor, a atitude desse proprietário das terras, né, desse rei do agronegócio, foi devida? Sim ou não? Sem questionamento se eu estou falando certo ou se eu estou falando errado. No meu coração, o que eu sinto? Eu trabalhei desde as 7 horas da manhã, chega no final 17 horas da tarde, 10 horas de jornada, eu ganho a mesma coisa daquele cara que chegou para trabalhar às 15 e às 17 parou. É certo? É errado? É justo? É injusto? Qual o conceito de vocês? Certo? Certo? Quem acha que é errado? Hã? Ninguém? Eu acharia errado. Não é? Se eu trabalhei mais, eu não preciso ganhar mais? Não é o devido? Então eu vou dizer para vocês algumas mensagens subliminares da parábola. Uma delas é que aquela pessoa contratada na última hora se encontrava desesperançosa. Aquela pessoa da última hora suportou a angústia, a ansiedade, a incerteza de levar o mínimo sustento à sua família daquele dia até o último momento. Ele foi persistente, perseverante, tenaz, resiliente. Uma série de predicados o deu ao Senhor o olhar de misericórdia. Alguém já havia pensado nisso, nessa palavra? Que o olhar do Senhor, e aquele Senhor apresentado, aquele personagem que é o protagonista da história, que é o Senhor da vinha, é Deus. E que Ele tem um olhar infinitamente justo para com todas as coisas relacionadas a nós. Tudo. Deus é infinitamente bondade e justiça. Então, quando nós pensarmos, porque a gente pode trazer muitos pensamentos nessa história, mas quando nós começarmos a pensar quando Deus é injusto, essa parábola deve vir à nossa mente. Por quê? Por um simples olhar
em condições superficiais, nós podemos fazer um julgamento questionando a bondade de Deus. E aí, olha o tamanho do problema ou da circunstância que nós nos colocamos perante o Criador. Dos senhores presentes, quem aqui é pai ou mãe? Qual o nosso maior sentimento na condição humana quando os nossos filhos não levam em consideração o nosso aconselhamento, a nossa tutela, o nosso amor, o nosso sacrifício? Qual é o nosso sentimento humano? De tristeza, de revolta, em muitos momentos de nos sentirmos preteridos ou até injustiçados perante o comportamento dos nossos filhos ou dos nossos tutelados. Mas essa é uma visão humana, porque Deus não tem uma visão humana. Deus tem uma visão divina, e que Ele compreende a nossa enfermidade ou a nossa infantilidade da consciência das coisas. Olha que coisa interessante. Por isso, quando for nos apresentado em algum instante ou em algum momento uma dificuldade severa, uma problemática a ser tratada, uma circunstância a ser desenvolvida, nós precisamos elevar o pensamento a Deus, termos acima de tudo fé e confiança, alimentados pelo combustível da fé, que é a esperança. Quem aqui está afônico por causa do tempo seco? A gente brinca que 70% da população paulista está afônico ou gripado e os outros 30% são políticos. Não é verdade? A estatística estava 50-50, mas o tempo não melhorou, aumentamos para 70% gripados. E aí, nós podemos colocar uma outra circunstância. Aqueles primeiros trabalhadores arregimentados ou contratados, foram contratados por quê? As perguntas são provocativas. E quando a gente faz perguntas, a gente estimula a audiência ou a participação de vocês com relação a uma reflexão do processo. Porque eles primeiramente se destacavam perante a multidão. Tinham vigor físico, tinham saúde aparente, tinham, de uma certa forma, uma condição física que estimulou a pessoa a falar: isso é fortão, aguenta o tranco. Aquela ali vem para cá porque ela vai ser boa. Aquele outro. E os da última hora? Muito provavelmente eram pessoas que já não tinham as mesmas qualidades ou predicados dos primeiros contratados. Não é assim que acontece? E esses que às vezes puderam, por oportunidade, se apresentarem e estimularem o interesse da contratação, como acontece numa dinâmica nas entrevistas ou que acontece nos exercícios de seleção de trabalho, quem melhor se destaca, quem melhor se apresenta é quem vai ser contratado. Não é assim? Muitas vezes o contratado não é o melhor. Muitas vezes o contratado ou o eleito não é o mais preparado. Isso, aos olhos humanos, pode parecer ser uma injustiça. Concordam? Faz sentido isso que eu estou falando? Ou parece ser uma bobagem? Uma analogia vazia? Nessa parábola de Jesus, ele nos faz refletir que nós temos que perceber a intimidade, a necessidade, o que a pessoa tem no imo da alma, proporcionar a chance a todos, ter uma condição de contratação até um pouco mais, podemos dizer, preparada para que aquele ambiente se funcione de uma maneira mais adequada. Então nós precisamos começar a ter um comportamento diferente com relação à vida, porque se somos imagens e semelhança do Criador, qual é a visão de comportamento que nós devemos ter? Similar ou ao exemplo do que faz Deus, do que nos ensinou Jesus,
Porque Jesus apresentou esse Deus de infinita bondade, de amor, de justiça. E essa condição para a gente acaba ficando muito, muito e verdadeiramente clara do nosso comportamento para com a vida, para com a sociedade. Quando nós olhamos os nossos filhos, qual é a expressão popular para famílias mais numerosas ou que ultrapassam a unidade de 2? 2 filhos nós temos, um completamente diferente do outro. Uma família numerosa de 5 filhos, qual é a expressão? Nem todos os dedos das mãos são iguais. E aí cada um tem a sua particularidade e o seu valor. E aí é um estímulo a todos nós, é perceber o valor do outro, independente de qualquer circunstância. O que nós queremos dizer com isso é o exercício do amor, desprezando qualquer forma de preconceito, de qualquer natureza, seja pela etnia, seja pela cor da pele, seja pela opção sexual, seja pela forma de se portar com relação à vida, seja a pessoa da minha simpatia ou não. Exige de nós, religiosos, uma compreensão maior do outro. Então, nos trabalhadores da última hora, é mais uma forma subliminar que Jesus nos apresentou o exercício do amor, do olhar mais profundo, especial para com o outro. E se nós não tivermos essa sensibilidade e essa condição fraternal do relacionamento humano, nós não vamos sair da fase que nós estamos. Nós perdoamos pouco, nós somos pouco indulgentes e, acima de tudo, muito pouco benevolentes para com as imperfeições alheias. Qual é a pergunta 886? 886? Caridade como mandou Jesus? É sim. É 886. Essa pergunta é como que é vista a caridade por Jesus. Indulgência para com todos, benevolência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se eu sou indulgente, é o olhar macro. Se eu sou benevolente, é um olhar mais estreito, mais próximo. E se eu perdoo, é o olhar íntimo. Quem usa multifocal aqui? Não são 3 lentes? Não é? Uma de longe, uma de meia distância e uma de muito perto. E essa visão de muito perto exige de nós um comportamento diferente. Porque dados estatísticos também mostram que as pessoas que não exercem perdão adoecem. Porque muitas pessoas vivem com essa mágoa, esse ressentimento, essa condição de não se abrirem para a vida e não perdoarem o outro e acabam adoecendo. Males gravíssimos, cânceres. Nós tomamos um veneno imaginando que o outro vai morrer. Vou resolver essa história. Toma um copo de veneno e acha que a pessoa vai morrer. É isso. Seguro uma brasa quente na mão e não solto. Qual é o maior lesado? A pessoa ou você? Porque a atitude do outro, que exige de mim indulgência, muitas vezes ele comete sem saber. E aí quem sofre somos nós, pela falta de aceitação ou de compreensão do outro. Aí a gente pode chegar assim, não, mas eu quero falar a verdade. Vai fazer bem para quem? Para ninguém. Porque a verdade para você não é a verdade para o outro. E nem sempre aquele outro quer ouvir a sua verdade. Então o que a gente precisa fazer? Em tempos passados, escrevia um nome e punha na boca do sapo. Não era? Costurava, o sapo nem ter chance de tirar o nome. Mas nós fomos evoluindo. E hoje a gente escreve o nome e põe aonde? Na caixinha de vibrações. Mostra que nós estamos evoluindo.
Aí tinha uma fase intermediária, essa eu aprendi, confesso que eu cheguei a fazer. Escrevi o nome e punha no congelador. Fizeram essa? Aí a moça vinha em casa limpar o congelador e vinha que tinha um monte de papelzinho dobradinho lá no fundo, congeladinho. Mas quando ela descongelava, o nome aparecia, não é? Agora, com essa nossa condição evolutiva, a gente percebe que a relação humana depende de quem? De quem? De nós. Por isso aquele canto, né? Depende de nós, não é? Então depende única e exclusivamente de nós, porque a assistência divina todos nós já temos. Ficou claro? Verdade? Nenhuma manifestação de ódio, rancor, melancolia profunda, nada. Então ganhamos a palestra hoje. Qual é o objetivo? Na vida, nós temos que ter objetivos. Planejamento estratégico, definição de onde nós queremos chegar e traçar planos por isso. Metas pequenas, para que a gente possa se beneficiar das nossas pequenas conquistas, com objetivos grandes. Produzir na nossa tela mental, porque toda forma, pensamento se materializa, a paz, a prosperidade, a felicidade. Então o exercício do perdão que nós vamos fazer todos nós na noite de hoje, vai ser, antes de dormir, convidar o nosso desafeto para uma reunião, amparados pelos nossos espíritos protetores. Mas Flávio, ele vai lá em casa? Se ele for, eu esgano. Não, vai ser em espírito, e teremos mediadores, a luz crística, sob o olhar desta condição conflituosa, os nossos mentores e os mentores dos nossos desafetos, e pedindo, acima de tudo, perdão em pensamento, para que a gente possa perceber, ao despertar, uma mudança significativa em nossas vidas. Flávio, mas o que é isso? É simpatia que nem um nome na boca do sapo? Não. É a doutrina, parte científica comprovando que os nossos corpos se desprendem do espírito. Ficam lá descansando a matéria e o espírito volita. Mas nós vamos para onde quando a gente dorme? Depende da nossa sintonia. Se nós estivermos sintonizados com coisas ruins, carnaval, erotismo, vícios, discussões, brigas, vamos para esses ambientes conflituosos. Isso está descrito em Cidades Perversas, um capítulo do transtorno da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco, está lá detalhado como eu estou falando, não é ideia do Flávio não, nada, absolutamente nada que eu falei é ideia do Flávio. Então nós precisamos buscar esse encontro em ambiente harmonioso, pode ser até aqui, nesse salão bonito, lindo, que a gente sente numa roda, e apare de forma amorosa as nossas arestas, que a nossa relação como trabalhadores da última hora, que em alguns conceitos são os espíritas, foram remunerados com o mesmo dinheiro daqueles que foram contratados ou arregimentados na primeira hora. Então nós temos que perceber a benesse de estarmos aqui na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, um ótimo e um feliz tratamento a todos, e que os nossos lares possam receber essa luz crística e energética, inundando o ambiente, trazendo paz, trazendo muita felicidade e saúde a todos nós. Que Deus nos abençoe. E assim, meus amigos, neste clima fraterno, elevemos os nossos sentimentos de gratidão até Jesus, até a espiritualidade amiga. E humildemente nós pedimos, Senhor, que todo amor que emana nesta casa, neste momento, possa alcançar aos corações mais sofridos, Mestre. Que nós possamos, Senhor, sair daqui hoje propagadores de seu amor
a todos os seres que mais necessitam perto de nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais uma noite de Evangelho. Muito obrigado, Jesus, por mais uma noite de contato com tudo que é de bom que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa nos acompanhar em segurança até os nossos lares, Cristo. Que assim seja, graças a Deus.